glória pertence ao Senhor. Olá, espero que você esteja aí, debaixo da graça e paz do nosso Pai. É com muita alegria que hoje inauguramos uma nova proposta de ensino da Palavra de Deus. Nosso grande desejo como igreja aqui sempre foi estabelecer a centralidade da Palavra de Deus em nossa caminhada. Certos de que, como diz o Salmo 119, versículo 105, ele é lâmpada, luz para o nosso caminho, luz que revela, aponta caminho, alerta sobre os perigos, luz que aquece o coração em dias sombrios, luz que afaga, que acolhe e que também nos une diante do amor do Pai. Para isso, no desejo de inserir nossa caminhada enquanto CCBN, mas também acolhendo a todos aqueles que aqui chegarem nesse lugar, nosso start de hoje é para um projeto chamado Gente como a Gente. A cada 15 dias a gente vai compartilhar um pequeno, porém relevante estudo inspirado no livro de Max Lucado, Gente como a Gente, totalmente baseado em personagens da Bíblia, retratando suas peculiaridades, dilemas e de como, em suas histórias, foram acolhidos pelo amor do Pai, o que trouxe luz e direção para a sua existência. Lembrando que Ele, da mesma forma, deseja nos acolher e abençoar. Nesse modelo, nosso trabalho, planejamento, empenho, dedicação, sob a luz do Pai, deseja alcançar o maior número de pessoas, no afã de que mais e mais irmãos e pessoas encontrem na Palavra de Deus luz e direção e alento para a vida. Dentre vários questionamentos e apontamentos que as pessoas vão falar, a Bíblia não é a Palavra de Deus, tem uma que ganha um certo destaque, que é a seguinte: a Bíblia é um livro de Deus, mas escrito por gente comum. Isso é um fato, isso é verdade. E é exatamente por isso que nós temos nesses textos histórias de pessoas como eu e você, e dessa forma a possibilidade de estabelecer uma conexão direta com nossas próprias histórias, o que nós somos. Sim, importante lembrar o seguinte: a Palavra de Deus, especialmente aquela que gerou a vida na sua ordem do haja, a palavra é uma pessoa. O verbo que determina a nossa própria existência se tornou gente, gente como a gente. Nasceu, cresceu, brincou, tomou banho de rio, correu, subiu em árvore, comeu boas refeições, algumas não tão boas, celebrou a vida, viveu a sua vocação e missão, sofreu, foi traído, foi ridicularizado, ultrajado, injustiçado, assassinado, e entregou sua vida por nós, por escolha, por resignação, por amor. A Bíblia foi escrita por homens, sim, como eu e você. Textos que narram histórias de gente como a gente. Exatamente por isso, a Bíblia é um livro extraordinário. Fala do transcendente, do espiritual, mas do que transcende e toca a nossa vida, que nos visita o concreto, o finito, no aqui e agora. Aponta para o infinito, mas se revela no finito, no concreto, no corpo e na alma da gente. Veja essa história. Se imagine numa praça de alimentação em algum shopping perdido aí no Egito, no Cairo, por exemplo. Senta-se ao seu lado um rapaz na faixa aí dos 20 anos. Sua aparência e roupas aparentam ser alguém que está na sua hora de almoço, vindo de algum trabalho mais braçal. Por quê? Porque ele possui a tez queimada de sol, ele é esguio, ele é forte e parece faminto. Um jardineiro, um operário da construção civil, pode ser. Ele possui traços de gente diferente do que tem ali onde você está vendo normalmente. Quase que traduzindo o que você está pensando e observando, ele vira para você e fala: "Olá!" E você responde: "Oi, tudo bem? Então, eu sei que eu estou chamando a sua atenção porque eu sou hebreu, sabe? Eu não sou daqui. Eu vivo aqui no Egito há alguns anos só." Aí você pergunta: "Tá, e o que trouxe você para cá?" Aí ele fala: "Meu amigo, é uma longa história, mas eu vou te contar a versão mais resumida. É assim, tudo começou com uma história, digamos assim, peculiar dos meus pais. Bem, o meu pai, um homem um tanto quanto ambicioso na época, né, enganou meu tio em uma questão de herança.
A minha avó colaborou bolando um plano para que isso acontecesse, veja isso. Bom, meu tio Esaú, ele ficou furiosíssimo, porque essa herança era para ser dele, sabe? Porque ele fez um papel de trouxa, a verdade, meu tio fez um papel de trouxa. Por isso ele decidiu, sabe o que fazer? Matar o meu pai, que fugiu com a roupa do corpo, e considerando essa situação, ele já achou que estava saindo no lucro, porque estava saindo vivo dali. Ele encontrou refúgio na casa da família do meu tio-avô. Você talvez tenha já ouvido falar dele? Não, desculpe, claro que não. Mas enfim, Labão. O nome dele é Labão. Era um homem muito rico, cheio de posses e tudo mais. Bom, o Sabão, é Labão. Eu sempre tenho esse ato falho, porque esse meu tio era meio sabonetoso mesmo, sabe? Você vai entender a história, você vai saber. Bom, ele era rico, tinha uma grande criação de animais, e eu fui criado nesse lugar. Bem, o meu pai se apaixonou por uma linda filha dele chamada Raquel. Se apaixonou. E para se casar com ela, Labão falou o seguinte: beleza, só que você vai ter que trabalhar 7 anos para ter a mão dela, ok? E aí, por um acidente premeditado, que é a armação total do tal do Sabão Labão, ele acabou se casando com a outra filha, a Lia. Labão foi mais malandro do que o malandro do meu pai. Parece que a minha tia era caseira demais para arranjar um marido, por isso o pai arranjou um para ela. Labão, acertou 2 coelhos com uma paulada só, como diz o ditado. Casou a filha e ainda ampliou mais 7 anos de trabalho não remunerados, na verdade escravos, para o meu pai, porque ele queria casar com a Raquel de qualquer jeito. Eita paixão, não é mesmo? Pois é. Mais tarde, meu pai se casou com a minha mãe. Ela era a esposa preferida dele. Sabe como que é, né? Apaixonado. Mas demorou muito para ela engravidar. Então ele teve vários filhos com outras mulheres. Inclusive eram concubinas dele, a Bila e a Zipa. Uma delas foi a irmã da minha mãe, a Lia, aquela que era mais caseira, enfim. Quando nasci, a casa já estava com uma molecada só, repleta de crianças. Mas eu era o preferido do meu pai, sabe? Raspa do tacho, caçulinha. O filho da Raquel. Nenhuma coincidência aqui, hein, gente? Minha mãe chamava Raquel e eu sou caçula, mas tudo bem. Bom, já viu. Ele dava mais presentes e, na verdade, mimava mais essa criança. Me dava mais atenção do que aos outros irmãos, aos outros filhos. Por isso, eles ficaram com ciúmes, mas de um jeito. E começaram a reclamar, e reclamar, e reclamar. Tá certo que eu era assim, um pouco... enfim... Acabaram me vendendo como escravo aos mercadores. É mole? Me venderam para os mercadores? Pois é. E assim eu vim parar aqui no Egito. Meu pai deve ter pensado que eu morri, sabe? Mas não foi isso que aconteceu, não. Eu estou vivo aqui, graças a Deus. Só que eu estou com fome, sabe, moço? Com muita fome. E aí ele perguntou para mim, você vai comer todo esse berute aí? Falou, não, filho, pode comer. E aí eu assistindo ele comer e devorar aquele berute, eu fiquei pensando assim, que história maluca, né? Um enganando o outro, todo mundo mentindo, um querendo ser mais esperto do que o outro. Que tipo de gente é essa? Essa história não é roteiro de programa do Datena. É a história da formação de Israel sob o olhar e esperança de José, que se encontra no livro de Gênesis, de 27 até o final do livro. José, um dos 12 filhos que compõem a nação de Israel, de onde o Salvador do mundo e verdadeiro Messias ia nascer. São exatamente as mesmas pessoas que fazem parte do grande elenco de Deus. As Escrituras são feitas de pessoas, de gente como a gente. Aliás, falando da árvore genealógica do Filho de Deus, em Mateus capítulo 1, ela nos apresenta 42 parentes de Cristo, todos de caráter questionável. Aqui vão apenas alguns exemplos. Uma de suas ancestrais bancou a prostituta na esperança de enganar Judá, um dos irmãos de José, e obrigá-lo a manter a palavra. Outra nem precisava fazer cena, ela era mesmo uma meretriz que cuidava de seu pequeno prostíbulo na zona de bordéis de Jericó. Betseba seria uma ótima manchete de tabloides sensacionalistas, uma bela mulher que tomava banho ao ar livre. Né? E Davi, o grande matador de gigantes, que não conseguia controlar os seus níveis de testosterona em alguma época da sua vida.
O sujeito teve mais esposas do que ele podia imaginar. E o filho dele foi muito além. Também tinha muitas mulheres e muito dinheiro. Será que algum rei já foi tão rico e tão solitário? Pois é. Vaidade das vaidades deveria ser o seu epitáfio. Os ancestrais de Jesus, uma história após a outra marcada por escândalos, fracassos, intrigas. Quem são essas pessoas? Quero dizer para você, somos nós. Se você quer saber o que é essa gente, olhe para si mesmo. Podemos identificar nossa história pessoal na trajetória dessas pessoas. Encontramos esperança onde elas também encontraram. E entre elas, pairando em volta de todas elas, está o nosso grande Deus, nosso grande Salvador e Criador. O Criador de todos nós, nosso Pai. Aquele que nos molda, que resgata o nosso coração antes que ele naufrague, que ele se vá de vez. Deus, distribuindo chamados, segundas chances e orientação moral a todos que chegam, passam e se vão. A Moisés, que matou um homem, a Sansão, que cometeu um deslize, a Tomé, que duvidou de Deus, a João Batista, que se vestia como um homem das cavernas e mantinha hábitos alimentares de um urso selvagem. A palavra de Deus está cheia de gente que ri, que chora, que sofre, que se alegra. Gente frustrada, gente que se permite errar, gente que erra o tempo todo. Isso, na verdade, é uma grande redundância à nossa existência. Mas também gente que insiste em acertar. Gente que ama, gente que fica indignada, gente que trocou os pés pelas mãos e gente que transformou seus pés em coisas lindas, como diz a própria palavra, porque anuncia o reino. Tem criança, tem bebê, tem casais, tem déspotas e reis bons, de bom coração. Tem arqueiro, tem espadachim, e até um menino que era fera numa espécie de estilingue. Tem músico, tem empreendedor, tem sábios estudiosos. Tem dona de casa e exímias cozinheiras. Tem rainhas, missionárias, pescadores, pastores, soldados. O que mais? O que mais você lembra aí do que você já leu da Bíblia? Sim, gente como a gente. Nossa igreja, nos próximos meses, dedica esta incrível oportunidade a você, sob as bênçãos de uma promessa maravilhosa. Se Deus pode encontrar um espaço para esses personagens, Ele tem com certeza um lugar para nós também. Um trecho precioso escrito no livro de Hebreus encerra essa verdade. Pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte da glória de Jesus. Pois é Jesus quem os guia para a salvação. Jesus purifica as pessoas dos seus pecados. E todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. E olha que coisa linda isso, gente. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Como ele diz, ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos e te louvarei na reunião do povo. Hebreus 2, 10 a 12. Essa passagem remete à imagem de uma foto de família, sabe? Aquela foto onde está o pai e a mãe no meio, toda a família reunida. Uma reunião de tias, tios, primos e outros parentes que se encontram para um casamento, um piquenique no verão ou no feriado. Todos os personagens curiosos da família presentes. O mais braço curto, o alcoólatra, o tio que insiste em não amadurecer, a tia que não para de falar um minuto, o primo que tem ficha na polícia e o avô que fala mal de todo mundo. A gente pode fazer essa ilustração olhando para os personagens que a gente acabou de falar aqui. José, vestido ao estilo dos egípcios, e o pai Jacó, com seus olhos penetrantes. O tio Labão, Sabão, o rei Davi, todos estão aqui, incluindo Jesus. Como diz o texto, ele fica ali, sentado, bem no meio de todas essas pessoas, sorrindo como pai,
orgulhoso que é. Sabe? Eu estou aqui cercado pelos filhos de Deus, os filhos que o Senhor me deu. Você consegue distinguir o seu rosto nessa foto? Você consegue entender que você pode fazer parte dessa foto? Que você faz parte dessa foto, uma vez que você foi comprado para ser um desses irmãos de Jesus, como a gente falou, e que ele tem orgulho? Eu espero mesmo que você consiga, pois está nela, você está nessa lista, você está nessa foto. E Jesus se sente orgulhoso de você. Esse é o grande desafio que a gente tem para essa caminhada. No desejo de a gente trabalhar com esse texto, com esse livro, e a gente vai, a cada 15 dias, como a gente costuma dizer, subir um vídeo, um conteúdo, para que vocês possam, em pequenos grupos, entre os seus familiares, estudarem a palavra de Deus. Esse é o grande desejo da nossa igreja, que mais e mais pessoas conheçam a luz da palavra de Deus. E para terminar esse primeiro tema aqui, e essa abertura que a gente dá, essa sequência que a gente vai ter, eu quero falar de uma experiência que eu vivi hoje. Um dos grandes objetivos que a gente tem também com esse trabalho é que outras pessoas possam conhecer a Jesus. Essa, sem dúvida nenhuma, é a grande vocação da igreja. Conclamar as pessoas para entender que gente como a gente pode ser amada por Jesus, que há esperança para um mundo que está se deteriorando, há esperança de vida, há esperança de transformação. Hoje, fui cortar o cabelo, fui fazer a barba para ficar mais bonito aqui na foto e conheci o Bruno. Você vai ver aqui a foto minha dele com o Natan. Conheci ele hoje. E foi aleatório, pelo menos aos olhos dos homens. Estava passeando com o meu cachorro na frente do cabeleireiro. Marquei um horário porque precisava mesmo. E aí comecei a conversar com o Bruno e vi ali um moço como eu e você. E que numa conversa falando se ia ser degradê ou ia ser uma marcação mais reta, foi falando de como ele gosta do cabelo e de por que ele gosta de usar tatuagem, e falou de um grande problema que ele tinha com isso por conta do pai. E nisso ele começou a falar da relação com o pai, e no final das contas a gente veio entender que ele tinha, na verdade, uma questão a ser lidada com o pai, de aceitação, enfim, e tudo mais. E foi muito bacana, porque ali a gente trocou vida, trocou experiências, porque todos temos nossas limitações e diferenças e dificuldades. E ali a gente trocou experiências como pais que somos. Ele é pai de uma menininha, eu sou de 2 meninos, de um menino e uma menina. Sou filho também tive minhas dificuldades com meu pai. E foi incrível, porque eu comecei a falar um pouco disso, falar exatamente dessa foto. Dessa foto que o Deus do Criador deseja de ter cada vez mais e mais pessoas do lado. Então use esse material também para convidar pessoas para assistir junto, para chamar outras pessoas para fazer parte do seu pequeno grupo, enfim, proclamando a esperança para gente como a gente. Está aqui o start dessa nova jornada que a CCBN vai caminhar e espero que você esteja super dentro. Em nome de Jesus. Tamo junto. Deus nos abençoe e nos guarde em sua graça. Obrigado. Até mais.